Vamos, então, para a nossa 21ª reunião. Quantas coisas a gente já fez e já falou aqui. E a reunião, conforme a gente falou, ela vai ser especial, vai ter a divisão em grupo, tal, não sei o que lá. Agora, rapidinho, hoje o carro de boi está guardado, não tem carona, não tem diz aí. Hoje quem vai ter e quem vai explicar e coordenar, e eu passo a palavra para o Adilson. Vai aí, Adilson. Olá, Júlio, obrigado. Gente, eu fui me atrever a pensar um pouco nesse tema que todos vocês conhecem. Eu não sei se eu vou trazer alguma novidade, né? E nem é a minha intenção. Minha intenção é, mais do que trazer novidade, fazer a gente se voltar para o tema e pensar acerca dele juntos, né? Porque ele está bem presente no nosso meio e nem sempre quando a gente se depara com pessoas com esse tipo de vivendo esse tipo de dilema, a gente sabe o que fazer, né? Então, eu acho que a gente vive numa sociedade extremamente superficial, né? As pessoas são totalmente para fora, não conhecem, né, a si mesmas e nem fazem por onde, né? Eu tive o privilégio de ler Os Pais do Deserto. Não sei se vocês conhecem, têm familiaridade, mas aconselho. Esses homens se retiraram para o deserto quando Constantino se aliou à igreja. Então, eles não concordaram com uma série de coisas e acabaram indo para o deserto para viver a vida cristã deles lá. E eles viveram, alguns viveram em comunidade, mas muitos deles viveram totalmente só. E havia comunidades que eles viviam próximos um do outro, mas não tinham contato um com o outro. Era uma comunidade onde as pessoas se isolavam dentro dela. Esses homens buscaram muito compreenderem a si mesmos, né? E, obviamente, compreenderem mais a Deus. Essa foi a grande busca desses homens lá. E uma das coisas que me pegava muito quando eu lia esses homens é que eles falavam muito dos demônios. Sempre eles estavam falando dos demônios, que eles sentiam bem de perto na vida deles. E o interessante é que eles não estavam falando de um ser exterior. Eles estavam falando dos demônios internos, daqueles demônios que corroíam a alma de cada um deles, né? E das lutas que eles tinham com esses demônios. Dentre eles, a depressão foi algo que eles falaram muito, né? Para eles era um demônio. O desânimo, a depressão, a tristeza, né? Enfim, uma série de coisas que eles puderam observar em si mesmos. E há muita literatura deles que eu creio ser importante para todos de nós como cristãos, porque eu acho que nós precisamos conhecer mais a nós mesmos, né? Para conhecermos mais um ou outro e para podermos conhecer mais a Deus. Eu queria começar só lendo um salmo, para que a gente pensasse nele um pouquinho. O Salmo 142. Em alta voz clamo ao Senhor, elevo a minha voz ao Senhor, suplicando misericórdia. Derramo diante dele o meu lamento.
Deixa a gente ler. A ele apresento a minha angústia. Quando meu espírito se desanima, és tu quem conhece o caminho que devo seguir. Na vereda por onde ando, esconderam uma armadilha contra mim. Olha para a minha direita e vê. Ninguém se preocupa comigo, não tenho abrigo seguro, ninguém se importa com a minha vida. Clamo a ti, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio, és tudo que tenho, que na terra dos viventes. Dá atenção ao meu clamor, pois estou muito abatido. Livra-me dos que me perseguem, pois são mais fortes do que eu. Liberta-me da prisão e renderei graças ao teu nome. Então os justos se reunirão à minha volta, por causa da bondade para comigo. Não são muito curtos, são 7 versículos. Para mim, o salmista está falando de depressão. Ele fala e ele interpreta as coisas, a visão que ele tem da vida e ao derredor é triste. Ele se sente só, ele se sente abatido, ele suplica misericórdia, ele fala da angústia, percebe dentro dele, ele fala de um espírito desanimado. Último verso. Em algumas versões ele fala: Senhor, liberta a minha alma da prisão. A depressão é uma prisão mesmo, gente. E quem já passou por ela sabe que é terrível. E como esse salmista, quando você olha em volta, você não vê ninguém se importando com você. Você é realmente só. A depressão é algo extremamente dolorido. Estão dizendo que entre 10% e 15% das pessoas do mundo sofrem desse mal, dessa doença. E as causas são várias. Nós sabemos que há pessoas que estão deprimidas por deficiências físicas, por falta de alguma coisa. Nós sabemos que há pessoas que o problema foi gerado por problemas emocionais, psicológicos. O fato é que não é fácil diagnosticar e dizer qual é a causa da depressão na vida das pessoas. O problema é que muitos cristãos no passado diziam que o cristão não podia ficar deprimido, que depressão era pecado. E muitos cristãos viveram uma angústia ainda maior, porque além de tudo que estavam sofrendo, sentiam muita culpa. Outros autores cristãos, você sabe, eles falaram que depressão era demônio, mas não demônio interno, demônio externo. Algo provocado por Satanás e seus anjos. E isso também levava pessoas a sentirem muita culpa e se sentirem muito mal. Eu acho que as coisas têm mudado e as pessoas têm compreendido que depressão é uma doença que precisa de tratamento e que pessoas cristãs ficam deprimidas. Necessariamente ela não tem nenhuma relação com o pecado e necessariamente nenhuma ação do inimigo por perto. O que as pessoas necessitam é serem medicadas
fazerem terapia ou bater papo. Só a medicação não cura. Ajuda muito, mas não resolve. É necessário se entrar na alma, se entrar na vida. E é necessário fé. É necessário crer que todos que sofrem desse mal vão sair disso. Sabe-se que a depressão é cíclica, né? E que ela vai acabar. Muitos deprimidos precisam entender isso, vai acabar. E precisam, com o restante de forças, crer que o Senhor vai atuar para que isso ocorra, que os médicos podem ser usados para que isso ocorra, que os psicólogos, os profissionais, os amigos, os pastores podem ser usados para que isso ocorra. Então, é necessário que a gente entenda essa doença, porque o problema é que entre 10% e 15% da população do mundo vai sofrer desse mal. E eles estão dizendo, pelo menos estatisticamente, que 20% desses doentes vão tentar suicídio. O suicídio é provocado pela depressão. Pessoas deprimidas, muitas vezes, tentam se suicidarem. E, bom, um percentual grande de pessoas consegue o intento, consegue, de fato, tirarem a própria vida. Então, é algo importante. Eu participei de um encontro com um homem que trabalha na área, trabalha com deprimidos, né? Ele é um cristão, ele é um pastor e é um psicólogo. E ele tem uma organização que, se você sabe que alguém está deprimido, você pode entrar em contato e eles vão tentar, por telefone a princípio, enfim, através de contatos, né, ajudarem essas pessoas deprimidas até que eles consigam um encontro pessoal. Então, eles estão trabalhando em vários lugares e esse homem, ele disse, olha, outro engano sobre depressão é que nós não falamos no assunto. Outro engano sobre suicídio é que nós não falamos no assunto. E nós deveríamos falar muito sobre isso. Não deveria ser tabu. Não deveria ser algo que não se converse sobre. Porque também isso ocorre na nossa sociedade. Os deprimidos se isolam, as famílias os escondem, fala-se pouco no assunto, fala-se pouco sobre suicídio e tentativas de suicídio. E, no ponto de vista desse homem, nós precisamos falar para poder ajudar as pessoas, para que as pessoas encontrem alento e sejam desafiadas a falarem naturalmente sobre isso. Então, quando eu estava pensando nesse tempo, na realidade, o que eu queria era trazer o problema para nós, fazer com que nós falássemos acerca disso, porque a gente fala pouco da nossa alma, das coisas que nós passamos, né? E nós fugimos, né, muitas vezes, de bater papo sobre isso. Então, a minha intenção era trazer isso para que nós pudéssemos falar entre nós e ficarmos mais atentos, porque há pessoas ao nosso redor que talvez estejam passando por esse tipo de problema.
precisando de ajuda. Ontem ainda eu recebi um telefonema de um amigo, muito amigo, que começou a ter alguma coisa que a gente não sabe ainda, mas ele tem sonhado e esses sonhos têm se tornado reais na vida dele e ele agora está com muito medo. Os sonhos têm trazido muito medo para ele, a ponto dele não sair de casa. Ele falou que foi ameaçado num dos sonhos por uma arma e que ele sentia quando estava falando comigo, né? O gosto do ferro na boca, do ferro da arma. Então, está do nosso lado. Pessoas estão sofrendo. Esse homem está, eu não tenho a menor dúvida, muito estressado. E agora sofrendo essas coisas. Ele falou comigo ontem essas coisas, hoje eu entrei em contato com ele novamente, perguntei como é que estava, e ele disse, tudo bem, não tive pesadelos à noite, mas tive um derrame no olho. E eu perguntei se... Bom, ele foi ao médico e foi constatado que ele não tem pressão alta no olho, então o problema é emocional, é estresse. É esse medo da vida. São essas coisas todas juntas que ele está sentindo e passando. Então, as pessoas estão do nosso lado. Graças a Deus, ele falou sobre o assunto. E eu posso abordar a qualquer hora. Tentar entender o que está acontecendo. E ajudá-lo até em profissional. Talvez ele precise de remédio, talvez ele precise, sem dúvidas, ele precisa de papo, de terapia. Talvez um profissional possa ajudá-lo, mais do que eu. Então, nós precisamos estar atentos, é isso que eu queria alertá-los e dizer. E hoje, a minha proposta é que a gente fale um pouco dos nossos sentimentos, mas de uma forma legal, não... Fica tranquilo. Nós vamos para as escrituras ver um personagem. A gente acha que homens de Deus, ou pelo menos achava no passado, que homens de Deus não sofriam de depressão. Até porque depressão era fruto do pecado, homens de Deus lutavam para não pecar, etc, etc. Mas é um grande engano, né? Se você percorrer as escrituras, você vai ficar surpreso ou surpresa com a quantidade de pessoas que enfrentaram depressão na vida delas. São muitos personagens bíblicos. Eu tinha que escolher um, então eu escolhi o que eu acho que todos de vocês conhecem e até já sabem acerca da depressão que ele passou. Mas seria interessante a gente depois se dividir em grupos e conversar acerca disso. Deixa eu explicar depois como nós vamos fazer isso. Vamos para o texto. Eu pedi para que lesse um texto, se fosse possível, mas vamos ler o texto agora também. Faz favor, quem é Edu, coloca. Então, disse então Elias, eu sou o único que restou dos profetas do Senhor. Mas Baal tem 450 profetas. Tragam 2 novilhos, escolham eles um, cortem-no em pedaços e o ponham sobre a lenha. Mas não acendam fogo. Eu prepararei o outro novilho e colocarei sobre a lenha. E também não acenderei fogo nela.
Essa é a primeira parte da história. Essa história eu quero dividir em 3 atos. O primeiro ato é Davi e os profetas de Baal. Elias, desculpa. A Lala me deu toque. O que eu estou falando? Davi. É Elias. Né? E os profetas de Baal. Então, essa parte vai até o final desse capítulo 18. E eu acho que seria interessante vocês lerem rapidamente no grupo, para a gente não se demorar lendo aqui, depois lá, talvez, vocês tendo que buscar e procurar novamente. Né? Mas pensa, ele começa já dizendo: eu estou sozinho, sou o único profeta que restei. Né? E isso não é verdade que ele era o único. Então, nós sabemos tudo que ele passa. Podem ler novamente, por favor. Né? Mas eu queria que vocês pensassem o que Elias sentiu nesse primeiro ato. O que vocês acham que ocorreu com esse homem no meio desse evento todo? Lembre-se que ele matou esses 450 homens. E ele matou com a espada. Olha, deve ter sido algo terrível de se ver e extremamente cansativo. Então, a continuidade é que ele fala com o rei no capítulo 19. Tem como colocar, por favor, o capítulo 19? Aqui continua mais um pouco até terminar esse ato. Vai para frente, por favor. Vai para frente, por favor. Ok. No anterior. Então, Elias disse, vamos começar aqui o segundo ato. Prepare o seu carro e desça antes que a chuva o impeça. Ele está falando com Acabe. Acabe vai para casa, Elias vai correndo, né, junto ao carro e, finalmente, Acabe manda um recado para Elias, não é? Esse é o segundo ato. Pode ir para frente, por favor? Até aqui é o segundo ato. Chegou-se a um pé de gesta, sentou dele e orou pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida. Não sou melhor. É interessante. A maioria desses homens que sofreu depressão pediram ao Senhor para tirar a vida deles. Talvez não tivessem coragem de tirar a vida, mas oram pedindo a Deus para que Deus tire a vida deles. E isso, para mim, é o auge do desespero. Né? Então, até aí, até a intervenção do anjo, até Elias comer e, finalmente, andar por 40 dias e 40 noites, vamos ter isso como segundo ato da história. Ok? Está dando para entender? Até que ele entre na caverna. E vamos ter a caverna e o restante como terceiro ato. Porque, no meu ponto de vista, a caverna é uma recaída. Acontece uma série de coisas ali com ele debaixo da árvore, o anjo toca e vamos comentar o que Elias sentiu, Zé, gente. O toque do anjo foi muito importante. O que ele sentiu com o toque do anjo?
Depois ele se alimenta. E essa é a forma que ele é tratado. E aí ele dorme. Então, sai dali com forças, muitas forças, né? Para andar 40 dias e 40 noites. Muito forte Elias estava. Até que ele chega no Monte Sinai e entra numa caverna. E aí parece que há uma grande recaída. Então, vamos pensar em tudo que Elias sentiu nessa história. Vamos tentar descobrir o máximo que a gente conseguir dos sentimentos de Elias. Vamos tentar descobrir isso. Isso é uma coisa. Segunda coisa, vamos tentar descobrir como Deus o tratou. Como Deus tratou Elias. Vocês se lembram? Eu falei que o que a gente sabe hoje que é importante é remédio, papo e fé. Será que Deus usou disso com Elias? Será que Elias abre a alma? Vamos ver como Deus o tratou. E, finalmente, a terceira coisa que eu gostaria é de te perguntar se em alguns desses aspectos você se identifica com Elias ou já se identificou algum dia na sua vida. Se você já passou por esses sentimentos ou se você está passando e sentindo isso agora. Tranquilo? Deu para entender, na boa? Então, a ideia é, nós temos o texto, você vai ter que usar a sua Bíblia, sinto muito, porque esse texto não consegue ir para o grupinho, né? Nós vamos nos dividir em quantos grupos, Edu? 3 grupos. 3 grupos. Isso. Nós vamos nos dividir em 3 grupos, vamos pensar, então, tudo que Elias sentiu, nos 3 atos. Segundo, como Deus tratou Elias. E terceiro, se a gente se identifica de alguma forma com ele. E cada grupo escolhe alguém para anotar as coisas principais, para a gente fechar com vocês apresentando essas ideias. Pode ser? Ok? Então, por favor, Edu, divide a turma. Enfim, tudo aquilo que ele estava pensando, e ânimo. Então, a providência divina 2 trouxe segurança e ânimo para ele. Aí ele vai, continua lá nos seus afazeres que ele tinha que fazer, né? Que ele vai sendo instruído devagarzinho por Deus, pelo anjo, enfim, mas tem a recaída, né? Que aí ele vai até para uma caverna, enfim, acho que a situação para ele começou a doer de novo, né? Doeu, já vai lá se esconder mais aí. Mas até que Deus vem conversar pessoalmente com ele. E Deus é tão bacana que eu acho que ele sempre faz isso com a gente, né? Começa, a gente não vai percebendo, quando você olha para a história, você fala, mas Deus já estava lá, eu aqui não estava vendo. Enfim, aí ele tem a recaída, só que aí acho que Deus deve ter falado, bom, não tem jeito, agora eu vou falar com ele mesmo, né? Que é aquele momento quando a gente fala assim, nossa, Deus, eu já tinha ouvido falar do Senhor, mas agora eu estou te vendo. Deus fala, o que você está fazendo aqui? Então, Deus dá uma abertura, uma conversa, que o deprimido sempre precisa, né? Um tipo de um plano, uma esperança, e dá uma visão para ele, porque ele estava lá e meio perdido, né? E, enfim, aí quando Deus faz, mas o que você está fazendo aqui? E dá uma visão para ele, o que ele faz? Começa a reclamar, que é uma coisa que quem está numa pior doído é o que ele mais quer fazer. Puxa, eu estava aqui sozinho, 450 pessoas, reclamou até 2 vezes, inclusive,
que é o que a gente comentou que a gente faz mesmo, porque a gente se sente injustiçado. Pelo menos quem tem depressão ou quem está passando por um problema se sente injustiçado. Aí Deus ouve aquilo, toda aquela reclamação, como ele ouve as nossas também, e aí Deus dá um propósito para o Elias, e você vai fazer isso, 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 o Eliseu vai te substituir, enfim, tem a história toda lá, que quem quiser saber o fim, leia o final do capítulo 19, mas conclusão do nosso estudo é que o grande finale é assim. Sem som. Sem som, Norminha. Norminha, sabe? Enfim, o grande finale é aqui, ele entra numa sintonia com Deus, e esse é o grande final desse episódio, que é do Elias, que a gente chegou à conclusão que até poderia ter outros, né, anteriormente ou depois, de depressão, enfim, e tal, que não quer dizer que Elias nunca mais poderia ficar deprimido, né? Mas sabendo que sempre existe essa confiança na sintonia com Deus, você não precisa ir andando por aí morrendo de medo das coisas, né? De ter um próximo ataque de pânico, um próximo ataque de depressão, enfim. É isso. Então, Deus está em todos os processos de todas essas nossas fragilidades, né? Agora, elas são doídas, não tem como, nós também comentamos as várias nossas lá, e como dói. É isso. Bacana. Muito bom. Então, é isso. Vamos pedir. Ari, pode orar, Ari, para terminar esse tempo? Tá bom. Deus Pai, quero te agradecer por esse tempo tão especial, estar junto desses irmãos queridos, Senhor. Te agradecer porque a gente pôde ver experiências muito fortes no nosso grupo, ver como o Senhor cuidou da vida de cada um de nós. Te agradecemos que estamos todos aqui, Senhor, e porque o Senhor cuidou de cada um, Senhor, e que nós podemos sempre estar confiando no Senhor. E dependemos do Senhor, nós somos totalmente dependentes de Ti, e isso é muito bom, Senhor. Te peço o Teu cuidado na vida de cada um de nós, que continue assim e que a gente sempre tem motivos para estar confiando no Senhor. Obrigado por tudo e em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor.